E você que acompanha esse canal aqui diariamente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal, trocando ideia, batendo aquele papo de torcedor para torcedor. Vamos falar do clássico. O assunto nesse vídeo aqui será Botafogo e Flamengo. Vamos falar sobre prováveis escalações, o momento dos dois times, o contexto que envolve esse jogo. Vamos falar de arbitragem. Vamos falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Então, assiste até o final para você não perder nada. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. 3 segundinhos para você se inscrever. Se inscreve, deixa o like, ative as notificações. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Beleza? 3 segundos, eu volto já já. Bom, vamos lá. Botafogo, nesse momento, é o terceiro colocado na tabela com 6 pontos. Logo atrás do adversário de domingo, Flamengo, que é o segundo colocado com 7. O Botafogo, se vencer, pode ser, quem sabe, assuma aí a liderança da tabela. Mas independente de liderança agora ou não ser líder, o que a gente quer ver é um time competitivo. A gente quer ter a confiança nesse time. A gente quer ver com as atuações do time dentro de campo que esse time ele pode brigar lá em cima até o fim do campeonato. Então, a gente quer ver um time equilibrado. Ano passado o Botafogo foi líder ali por um bom tempo, né? Aquela coisa toda que todo mundo já sabe, mas no segundo turno perdeu fôlego. Eu quero que o Botafogo esteja sempre lá em cima, brigando nas cabeças. Caso o Botafogo não seja o líder, que ele não desgrude. Ele esteja sempre ali fungando no cangote. E chegue no final do campeonato com condições de ser campeão. Obviamente, né? Tendo uma arrancada no final do segundo turno, é melhor do que ter uma arrancada no primeiro turno e depois perder o fôlego, depois cair. Então o Botafogo ele tem que manter, ele tem que ser regular durante o campeonato inteiro. Sempre lá em cima, chegando na última rodada com condições de ser campeão. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Botafogo. A última vitória do Botafogo foi ano passado, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela vitória por 3-2, com um jogador a menos. O time teve uma postura ali realmente muito aguerrida, foi muito boa atuação, realmente aquela atuação ali nos encheu de esperança, né? Cara, motivou o Botafogo ainda mais no campeonato. O Botafogo deu uma arrancada ali, né, no primeiro turno, foi uma vitória realmente heróica do time. No segundo turno, o Botafogo perdeu por 2-1 com uma arbitragem muito tendenciosa. Eu não vi só como erros normais, não. Eu vi ali, cara, uma arbitragem muito parcial, pendendo muito para um lado. Então o Botafogo perdeu aquele jogo por culpa da arbitragem. Embora, né, a mídia aberta, a mídia esportiva, não tenha falado disso na época, pelo contrário, falavam que o Botafogo perdeu, mas perdeu jogando bola, o Botafogo poderia ter vencido. Só falavam isso. Mas não falavam dos erros de arbitragem. Foram muitos. O Bruno Henrique deveria ter sido expulso. O gol do Bruno Henrique impedido que o Marlon Freitas faz contra, aquilo ali deveria ter sido anulado. Falta no Tietchan que originou o gol do Flamengo, que o juiz não deu a falta. Enfim, diversos erros. E o árbitro daquele jogo era o senhor Rafael Claus, que será o árbitro de novo nesse domingo. A CBF escalou o mesmo árbitro daquela partida do ano passado do segundo turno, nessa vitória do Flamengo, recheado de erros de arbitragem, escalou de novo tanto árbitro para escalaram o mesmo árbitro.
que a gente pode achar disso? Que a CBF está sendo imparcial? Se sabia que aquele jogo, se sabe que aquele jogo teve muita polêmica, por que não evitou colocar esse cara? Por que não colocou outro? Tinha que ser o mesmo árbitro. A gente vê aí, cara, pelo menos eu vejo assim, uma clara afronta. Afronta o Botafogo. É um deboche. A gente vê isso como um deboche. Tá escancarado na nossa cara. Enfim, não quero ficar muito dentro desse assunto de arbitragem, não. Vamos falar de campo e bola. O Flamengo vem de uma derrota na Libertadores. Perdeu lá na altitude. E o Botafogo vem de 3 vitórias seguidas. Dando sinais de evolução, dando sinais de melhora dentro de campo. Jogadores dando sinais que estão se adaptando à metodologia do Arthur Jorge, a filosofia de jogo do Arthur Jorge. Bom, vamos falar um pouco aí de prováveis escalações. Eu vou dar a minha opinião. Eu não vou dizer aqui o que eu acho que o Arthur Jorge vai fazer. Eu vou dar a minha opinião de como o Botafogo deve entrar em campo. John no gol. John no gol. Ah, o John falhou no gol. Eu não achei que o John falhou no gol que tomou do Universitário na Libertadores, não. Foi um chute muito forte, queima-roupa. O Lucas Halter meio que tampou a visão do John. O John estava muito tempo sem jogar. Tem que ter ritmo de jogo. Então eu colocaria o John, que tem uma boa saída com os pés. O goleiro, que tem boa saída com o pé. É importante nesse sistema de jogo do Arthur Jorge. Então, John no gol, lateral direito, Matheus Ponte. Por que não Damian Soares? Matheus Ponte é mais jovem, tem mais vigor físico, tem mais saúde para ir e voltar, para acompanhar o ponta, que provavelmente será o Cebolinha, que tem velocidade. Mas ele tem que ter ajuda, o Matheus Ponte tem que ter ajuda. Então, o Luiz Henrique, que eu colocaria novamente para começar esse jogo contra o Flamengo, o Luiz Henrique tem que ajudar, tem que voltar, tem que fazer a dobra na marcação. Então, o Matheus Ponte ele não pode ficar toda hora no mano a mano com a Cebolinha. Dupla de zaga, Lucas Halter, Alexander Barbosa. É um jogador propício para esse jogo. Pela postura em campo, pela postura aguerrida, por ser um jogador que não abaixa a cabeça para o adversário, obviamente. Ele tem que ter inteligência, tem que ter cabeça no lugar, para não ficar fazendo falta que possa gerar expulsão, não fazer falta dentro da área. Mas ele tem que incomodar os atacantes. Lateral esquerda, Hugo. Dupla de volante, eu entraria com Gregory e Marlon Freitas. A mesma dupla de volantes que estiveram em campo contra o Universitário, tiveram uma boa atuação. O Gregory, ele precisa de ritmo de jogo. E ele vem, conforme ele vem jogando, ele vem melhorando jogo a jogo, vem evoluindo e tem se mostrado um bom volante, um cara que combate, um cara que desarma. Então, é um jogo propício a ele estar em campo. E Marlon Freitas, com os passes, com os lançamentos, procurando um ponta, passando nas costas do lateral, do zagueiro. E ajudando, obviamente, não pode ser preguiçoso, não pode olhar o lance de longe. Ele tem que ajudar o Gregory quando o Botafogo tiver sem a bola. Agora que é a questão, né? Quarteto de ataque. Na minha opinião, o Arthur Jorge ele não vai abrir mão dos 4 atacantes. É o que eu acho. Então, partindo por esse ponto, ponta esquerda eu colocaria o Savarino, ponta direita Luiz Henrique, dupla de ataque Júnior Santos e Eduardo. Obviamente, esses jogadores estando 100% fisicamente. Obviamente, se tiver desgaste, se a preparação física entender que colocar algum desses jogadores em campo é arriscado estourar um músculo por conta da sequência de jogos, então ele tem que ser preservado. Mas esse seria o time, estando em boas condições. O Tiquinho está lesionado,
O GE trouxe a informação aí que não era novidade para ninguém, que ele não ia jogar esse jogo contra o Flamengo. Então, a tendência é que o Arthur Jorge coloque o Eduardo como esse falso 9, né, como ele atuou contra o Universitário, e é o que eu acho que ele deveria realmente fazer. Então, falando da escalação do Flamengo, rapidamente, o Tite mudou a escalação do Flamengo 15 vezes nessa temporada. Mas ele tem um time padrão, que é a provável escalação do Flamengo para esse jogo: Rossi no gol, lateral direito Varela, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, lateral esquerdo Ayrton, volantes Pulgar e De La Cruz. Na ponta esquerda, Luiz Araújo, ponta direita Cebolinha e na frente o Pedro. E o Arrascaeta, eu esqueci, né, do Arrascaeta fazendo, né, esse terceiro homem de meio campo. Vamos aguardar, né, se realmente o Tite vai colocar esse time em campo, se ele pode fazer alguma mudança, pode ser que ele mude alguma coisa de novo, talvez entre o Gerson no meio campo, é uma possibilidade. Talvez entre o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, também é uma possibilidade. Mas é fato que o Flamengo ele atua com 3 homens no meio campo, com a Arrascaeta fazendo esse terceiro homem, nessa ligação. O Botafogo tem que ter atenção total na Arrascaeta, não deixar o Arrascaeta pensar o jogo. Então os volantes têm que grudar no Arrascaeta. Não pode deixar o Arrascaeta livre. Os laterais, no caso do lado do Cebolinha, será o Matheus Pontes. Como eu falei, o Luiz Henrique tem que ajudar na recomposição, ajudar o Matheus Pontes, fazendo uma dobra de marcação ali no Cebolinha. O Luiz Araújo não é aquele ponta como é o Cebolinha, né, de ir até o final do campo, de tentar o último drible. Ele é mais um ponta construtor, de trazer para dentro, tentar uma tabela, tentar um passe em profundidade, tentar o chute. Então, o Hugo será o lateral do lado que joga o Luiz Araújo. Então, por muitas vezes o Luiz Araújo irá fazer essa jogada, trazer para dentro. Então o Hugo tem que acompanhar. O ponta do lado direito, que é o Savarino, também tem que ajudar a fazer a cobertura, para caso o Luiz Araújo entre por dentro e passe um lateral. No caso, o lateral direito, que é o Varela, ele vai na linha de fundo para tentar o cruzamento. O Savarino tem que acompanhar. E os volantes fechar pelo meio, cara. Não deixar esse chute acontecer. Ter atenção nessa jogada por dentro que o Flamengo vai tentar. Então, os zagueiros, os volantes, eles têm que estar bem posicionados, estar bem compactos. A defesa do Botafogo tem que estar muito bem ajustada. Os zagueiros têm que ter atenção nessa linha de impedimento para não fazer linha burra. O Botafogo vai jogar com linhas altas. Então, quando o Flamengo recuperar a bola, eles vão tentar sair no contra-ataque. Então, cara, tem que ter total atenção nisso, nessas linhas altas. O Botafogo tem que ser um time combativo, cara. Sabendo o que tem que fazer em campo. Não pode ficar em dúvidas. Se vai pressionar o adversário, se vai atacar, se vai jogar com linhas altas, pressionando a saída de bola, tentando fazer aquela pressão, o Botafogo tentando ditar o ritmo de jogo, tentando jogar como jogou contra o Universitário, como jogou contra o Juventude, no campo de ataque, com futebol propositivo. Ele tem que fazer isso com total intensidade e atenção até o final do jogo. Não pode ficar em dúvida do que irá fazer em campo. Se vai ser linhas altas e pressão, tem que fazer isso com eficiência, para não ser surpreendido pelo adversário. Então, é se multiplicar em campo, o time ter uma postura combativa no meio e ser criativo com a bola no pé. E explorando a principal virtude de cada jogador e o jogador obedecendo, né, as suas funções taticamente, com a bola no pé, ter inspiração, não ser um futebol engessado, não ser um futebol previsível para surpreender o adversário. Eu acredito que vai ser um jogo aberto. No início vai ser um jogo meio pegado, mas depois eu acredito que vai ser um futebol aberto. Então vai ter chances de gols
Eu espero que o Botafogo seja mais eficiente, aproveite as oportunidades que surgirem, e quando o Flamengo tiver a bola, o time recupere, desarme, seja combativo, se multiplique em campo e saia desse jogo com a vitória. E vitória num clássico é muito importante. Não é porque o Flamengo, é sempre bom vencer o Flamengo. O Botafogo tem que vencer qualquer jogo, independente do adversário. Mas um clássico, para a sequência dos jogos, para tirar aquela carga, né, negativa. O Botafogo só venceu um jogo nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 confrontos entre os dois times. Então, uma vitória nesse jogo é muito importante. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não vou me estender mais. O vídeo já está ficando extenso. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, beleza? Conforme as coisas forem acontecendo, novidades, a gente vai trazendo aqui no canal, a gente vai batendo aquele papo. No mais, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!